E para falar mais sobre os impactos dessa epidemia de dengue que se alastra aqui pelo Brasil e saber o que fazer caso apareçam os sintomas da doença, a gente conversa agora com o infectologista, o ex-secretário da Saúde do Estado de São Paulo, doutor Jean Gorenstein, mais uma vez gentilmente nos atendendo. Sempre uma honra receber o senhor aqui. Boa noite. Boa noite, Tiago. Boa noite a todos os amigos da Jovem Pan News. É um prazer poder estar conversando e orientando a todos a respeito de um tema tão importante. Claro, doutor. Para ilustrar a nossa conversa, os testes positivos de dengue subiram de 0,7% para 13% em menos de 2 meses aqui no Brasil. A gente, por muitos anos, aqui na Jovem Pan já falou muito sobre a dengue, os alertas sobre a dengue, que são sempre importantes, mas a impressão que a gente tem é que esse é um momento muito grave, que poucas vezes eu, pelo menos pessoalmente, vi, doutor. Sem dúvida. Nós, infelizmente, enfrentamos para vários estados uma epidemia de dengue. Alguns outros apenas surtos, mas quando nós olhamos estados isoladamente, por exemplo, o estado de São Paulo, muitas cidades com componente de epidemia, outras ainda em níveis ainda mais baixos, mas o alerta se mantém. Todas merecem a mesma atenção, tanto no que tange a erradicação dos focos, como uma assistência garantida a toda a população. Mas você fez um comentário muito interessante, que é o fato desses números terem aumentado de uma forma muito rápida. Só para se ter uma ideia, o número de casos que nós tivemos no país apenas nesse mês de janeiro de 2024, ele se somou a todos os números de pacientes com dengue em 2023. Portanto, nós tivemos uma alta taxa de pessoas adoecidas num curto espaço de tempo. Isso tem muito a ver com as questões climáticas. O binômio que é intensidade de chuvas e altas temperaturas é um favorecedor, sim, para a multiplicação dos mosquitos do Aedes aegypti e, assim, maior chance de transmissão da doença. Doutor, claro que a gente vai falar sobre a vacina, mas antes é sempre importante a gente esclarecer o nosso público. A gente sabe que são 4 tipos de dengue, quais os sintomas que muitas vezes se confundem com outras doenças e quando procurar um médico, o que fazer também para evitar. Primeira questão, eu acho que a gente tem que olhar um pouquinho como que a gente pode identificar os quadros de dengue. A dengue é conhecida como dor de quebra-ossos, então ela tem uma dor no corpo muito grande. Junto com isso, temperatura alta, dor de cabeça, geralmente aqui na fronte, e uma dificuldade de mexer os olhos. Não a dificuldade por si só, mas pela dor que causa. Afinal de contas, eu tenho um processo de inflamação do músculo causada pelo próprio vírus muito intensa em todo o corpo, inclusive naqueles músculos que fazem a movimentação do globo ocular. Então, a somatória de febre, de dor de cabeça, com essas características, e dor intensa no corpo, acende a possibilidade de dengue. Nos dias subsequentes, 48, 72 horas depois, começam a surgir manchas avermelhadas muito leves pelo corpo, podendo ou não haver a presença de diarreia muito frustra, pequenos episódios, não tão intensa, mas de toda forma também faz parte do quadro desse paciente. É muito importante que as pessoas não façam automedicação. Existem medicações que são absolutamente contraindicadas para a dengue. Por exemplo, os anti-inflamatórios. Todos os anti-inflamatórios podem agravar sintomas e levar a quadros que nós chamamos hemorrágicos, de sangramento. Então, não pode se usar. Assim como o ácido acetil salicílico, ele é proibido nos casos de dengue. Então, está com sintomas, é mais fácil procurar uma unidade de saúde para que não só o diagnóstico possa ser estabelecido, como as orientações possam ser feitas, inclusive com a realização de exames
para avaliar principalmente alguns aspectos do hemograma, que é aquele exame de sangue que vai mostrar alterações em algumas células, por exemplo, as próprias plaquetas. E, doutor, sobre a vacina, hoje a ministra da Saúde, Nízia Trindade, declarou que ela não vai vender ilusão porque não tem vacina para todo mundo. Isso vai demorar muito tempo ainda. Eu pergunto, é um caminho certo você vacinar crianças de 10 a 14 anos e deixar os idosos de lado? Como que deve ser feito esse esquema vacinal de uma vacina nova que está chegando, não é? Pois é. A definição de quais eram as métricas usadas para a escolha dessa população que está recebendo de forma antecipada a vacina se deveu, primeiro, cidades. Quais eram as cidades brasileiras acima de 100 mil habitantes que tinham o maior número de casos de dengue, especialmente a dengue do tipo 2, com risco de formas hemorrágicas, ou seja, a dengue hemorrágica, que era uma complicação da própria dengue. O segundo aspecto, se avaliou qual era a faixa etária que apresentava maior internação hospitalar com formas graves, e se definiu que era de 10 a 14 anos. Então, essa métrica foi tomada de uma forma muito clara, baseada exatamente em dados que pudessem solidificar essa proteção para esses municípios. Infelizmente, hoje nós só temos, pelo quantitativo de vacinas que a própria Takeda se dispôs a produzir, nós temos apenas 10% dos municípios brasileiros, aproximadamente 521 municípios, recebendo essa vacina. Portanto, claramente a ministra Nízia Trindade colocou, olha, nós não temos expectativa de termos mais quantitativo de doses da vacina. E o pior, nós temos que aguardar ainda o Butantan, que é uma vacina extremamente promissora, dose única, portanto, muito mais facilmente aplicável, e dessa forma os dados acabam agora em setembro, a fase 3, que é exatamente observar a segurança, resposta, capacidade de proteção, mas a partir de então, as tratativas que serão feitas junto à Anvisa. Sim. Nós teremos essa vacina, no melhor das hipóteses, no final do ano que vem. Dr. Jean Gorenstein, médico infectologista e secretário da Saúde aqui do Estado de São Paulo, como sempre, muito obrigado pelos esclarecimentos. Até a próxima, um abraço, bom descanso. Muito obrigado a você e a todos os nossos amigos telespectadores da Jovem Pan News.